Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Letícia e eu sou técnica no Grupo Medical Sam. Hoje estarei apresentando para vocês os nossos slides, a nossa aula teórica do Ultramed 9D. O Ultramed 9D foi o nosso grande lançamento que está revolucionando ali a tecnologia em relação a ultrassom micro e macro focado. Então ele vai possibilitar o trabalho na estética corporal, na estética facial e também na estética íntima. Ele vai contar com 4 aplicadores e 16 transdutores no total. Então ele vai ter o aplicador 9D, que é o maior, onde vai estar fazendo até 576 pontos de termocoagulação em um único disparo. Vai conter também o aplicador com os transdutores com uma linha de disparo, fazendo até 25 pontos de termocoagulação, que é o nosso aplicador 2D. Contém também o aplicador PEN, que aí a gente traz o conceito on the move, onde a gente aplica em movimento na aplicação. E também o aplicador íntimo, que é a grande revolução dessa tecnologia, onde a gente vai estar fazendo uma linha de disparo e possuímos ali modo automático, que você pode parametrizar no equipamento para melhorar a sua aplicação. Vou estar falando um pouco mais aqui no decorrer da nossa aula teórica. Então, como eu já vinha comentando, ele vai estar ressignificando o conceito de ultrassom micro e macro focado. É um equipamento sofisticado, de fácil usabilidade e também com muitas possibilidades de tratamento. Vai ter o maior número de disparos da atualidade, melhorando ali a performance dos seus atendimentos. 9 vezes mais rápido, mais robusto e 9 orientações de usabilidade, que é o grande destaque dessa plataforma. Então, as nossas indicações de tratamento. Entra ali o rejuvenescimento, cicatriz de acne, definição do arco da mandíbula, linhas de expressão, ali dá para trabalhar os famosos pés de galinha, que a gente diz também, né? Fazer o arqueamento da sobrancelha, tanto com o aplicador 2D, quanto com o aplicador PEN, também aqui na tecnologia, gordura localizada, flacidez tecidual, definição, então, ali do abdômen também a gente consegue fazer, e ali protocolo para glúteos, que é um grande diferencial também da tecnologia, onde a gente consegue trabalhar com o aplicador 9D, que é o maior, fazendo modelamento, e também com o 2D, a gente junta ali as ponteiras para trabalhar e fazer esse protocolo. Tratamento íntimo e estrias também. Então aqui a gente entra na parte do que eu estava comentando antes, que é a harmonização dos glúteos. Então, vai ter o aplicador 9D, claro que a gente tem que avaliar todo ali um contexto do paciente, mas a gente sempre fala que nós não aplicamos sobre o glúteo em si, para não reduzir ali tecido adiposo, mas a gente vai trabalhar ao redor, fazendo o desenho na região. Então, a pessoa tem flancos, né? A gente precisa reduzir um pouquinho ali essa região. Vamos trabalhar com o aplicador 9D, fazendo o desenho. Um pouquinho mais acima do bumbum, né? Fazendo aquela retração, ancoragem de tecido. Ao redor também, na parte de culote, né? Modelando. E embaixo, na bananinha, a gente trabalha com o 2D para redução também. E a gente modela ali, faz todo um contorno na região de glúteos. Então, o revolucionário 9D, né, o aplicador, que eu já vim comentando muito aqui nessa aula, ele vai conter 3 transdutores. Então, vai ter o transdutor de 0,8 centímetros, de 1,3 centímetros e o de 1,6 centímetros. Como que eu vou definir o meu transdutor na prática? Através da aferição da adipometria local do paciente. Então, eu vou pegar meu adipômetro, vou aferir o local que eu quero tratar. Se possuir 20 milímetros, vou trabalhar com o de 0,8 centímetros. Se tiver 30 milímetros, com o de 1,3 centímetros.
E 35 milímetros, 40 milímetros, eu trabalho com o de 1,6 centímetros. Assim como eu posso trabalhar com a sobreposição de transdutores. Eu vou iniciar ali sempre com o mais profundo, trabalhando camadas mais profundas, com o de 1,6 centímetros, se tiver a prega de adipometria. Depois eu entro com o de 1,3 e finalizo com o de 0,8 centímetros. Então, consigo fazer tudo isso em uma sessão e trabalhar diferentes camadas do tecido. Ultramed 9D, né, como eu já vinha comentando, para aplicação corporal, facial e íntima. Vai se tratar de um ultrassom de alta intensidade, que vai estar gerando pontos de termocoagulação internos no tecido, que eles vão estar fazendo aquela termocontração, retração de colágeno. O aparelho vai emitir as ondas ultrassônicas, né, em diferentes regulagens de acordo com a área de tratamento e vai atingir e aquecer as camadas da pele mais internas, tá? Isso que tem que deixar bem claro. Superficialmente não vai estar causando nenhum dano na pele. Para isso, eu preciso respeitar sempre as dosimetrias de acordo com o feedback do meu paciente. Então, eu vou iniciar por dosimetrias menores, mais brandas, vou ver o que o meu paciente refere de sensorial de dor e vou aumentando aos poucos, tá? Precisa ter esse cuidado na prática. Então, ele vai estar estimulando a produção de muito colágeno, assim como vai estar reduzindo gordura localizada também. Internamente no tecido, através dessa emissão, dessa energia, desse calor interno, a gente vai estar gerando ali internamente temperatura de 65 graus, tá? É uma temperatura que vai estar provocando a desnaturação de colágeno, né? Através desses pontos de coagulação. E a partir dessa lesão, a gente também gera a necrose. Então, gerando necrose, a gente gera processo inflamatório. Aí entra toda aquela questão de que, inicialmente, o paciente vai realizar a aplicação, vai obter o efeito lifting imediato. Então, a gente pode fazer a foto do antes, tá? Sempre faz num fundo monocromático. Então, preto ou branco faz a foto do paciente. Depois, a aplicação. Então, no mesmo dia, já faz a foto do depois, porque o efeito lifting está aí, tá? Então, vai entrar o processo inflamatório. O paciente pode inchar um pouquinho, pode ter um pouco de edema. E depois, no decorrer dos dias, ali em 15, 30 dias, já amenizou esse processo, o pico do processo inflamatório que a gente diz. E então, iniciam-se os primeiros resultados. E esses resultados, ali em 3 meses, são, então, os resultados duradouros, tá? Isso sempre a gente tem que explicar bem para o nosso paciente. Então, aqui nós entramos na parte de sugestão de espessura tecidual para o aplicador 9D. Eu já vinha comentando um pouquinho, né, antes nessa aula, mas eu vou ressaltar para vocês. Então, com o transdutor de 0,8 centímetros, eu preciso ter ali uma prega tecidual, que eu vou aferir com o meu adipômetro, de 20 milímetros. Para o transdutor de 1,3 centímetros, essa prega precisa ser, então, de 30 milímetros. E com o aplicador de 1,6 centímetros, essa camada de posa, então, sugerida é de 35 milímetros. Ressaltando que o transdutor corporal, aplicador corporal, esse 9D que a gente diz, então, é só corporal, só regiões de abdômen, culote, flancos, enfim, braços. A gente não vai trabalhar em outras regiões, tá? Então, como é a ação da tecnologia do ultramed? Vai ser através ali das ondas de ultrassom que vão penetrar no tecido. Isso vai levar a vibração nas moléculas no local do foco do feixe emitido, tá? Vai ocorrer a fricção, então, entre as moléculas do tecido que produzem calor na área focal do feixe, tá? Então, essa energia acústica que gera calor por vibração. A gente sempre tem que pensar em como fisiologicamente está agindo ali no tecido. A profundidade de penetração ela vai ser determinada pela frequência do transdutor.
Por isso que a gente diz, né? O de 1,6 centímetros, aqui no aplicador 9D, ele vai ser mais profundo. O cristal piezoelétrico presente dentro dele é mais côncavo. A gente tem que ter isso em mente, por isso que ele vai estar agindo mais profundamente no tecido, onde o foco dele, então, vai ser ali atingir tecido adiposo, melhorar a retração de colágeno, tá? Então, a gente tem que pensar que estamos atingindo camadas mais internas do tecido, não causando dano superficialmente. Ali a gente vai estar atingindo hipoderme, derme profunda, derme superficial. A epiderme continua intacta com a aplicação. Como eu vinha citando antes para vocês, a gente vai gerar, através desse calor intenso internamente, né, um processo de inflamação. Então vão ocorrer as fases de cicatrização no tecido. Vai ter a fase de migração celular, organização e remodelagem da matriz extracelular, proliferação celular. A migração celular vai ser o processo mais importante. É com ela que vai se iniciar o reparo nessa fase que os macrófagos, as células mesenquimatosas fixas e as células epiteliais começam a se propagar e a liberar os mediadores para uma resposta inicial no local da lesão. Então, os fibroblastos, as células do músculo liso, são as responsáveis pela síntese da matriz do tecido conjuntivo, remodelando e contraindo, então, o local da lesão. A fase de organização e remodelagem, que é a fase onde vai realizar o processo de recuperação tecidual. Vai começar aquele processo de depósito de colágeno, tá? De reparo no local onde foi aplicado o Ultramed, então. Vai ocorrer a contração da lesão e também vai começar a se realizar o depósito de colágeno novo. O Ultramed macro focado, Ultramed 9D, ele vai estar sendo indicado para áreas maiores, como eu já mencionei aqui nesta aula. Os transdutores macro, eles são indicados principalmente ali para a área onde vai ter tecido adiposo e flacidez, atingindo o SMAS. Então ele vai estar fazendo ancoragem e sustentação tecidual também. Os transdutores, as profundidades, aqui já mencionadas também, de 0,8, 1,3 e 1,6 centímetros. Vai ocorrer, então, a indução de apoptose e necrose no tecido adiposo, que se dá em virtude da profundidade de alcance dos pontos de coagulação, bem como o tamanho do cristal piezoelétrico e a profundidade depositada ali, né? Ele é mais côncavo. Ambos os três transdutores possuem 4 MHz de frequência. Em relação a trabalhar na adiposidade, a gente sempre vai precisar isolar suprailíaca, região umbilical, um dedo ao redor, sempre para fazer a marcação. O interessante é que se faça a marcação de acordo com a área ali do transdutor, a área onde vai estar sendo emitido os 576 pontos de termocoagulação. Então, são 4 centímetros por 4 centímetros essa área de atuação do transdutor do aplicador 9D. Sempre para trabalhar a adipometria, fazer a prega também de tecido, para eu conseguir definir se eu vou conseguir usar profundidade maior, eu vou conseguir sobrepor transdutores também. Para a flacidez corporal. E ambos, né? Adipometria, flacidez, tudo que você quiser trabalhar no corporal, facial também, tudo na estética precisa da avaliação prévia. Então eu preciso conversar com o meu paciente, fazer a anamnese, observar o tecido que eu vou estar trabalhando para elaborar o melhor protocolo de atendimento. Então aqui nós temos casos diferentes. A primeira foto é uma pele mais ressecada. A gente está falando de ultrassom, de emissão de ondas mecânicas. Então eu preciso de um tecido bem hidratado. Por quê? Porque a onda mecânica ela é emitida com maior eficiência num tecido onde possui água, tá?
Por isso que a gente utiliza como meio de condução na prática do Ultramed o gel neutro. Para quê? Para ter aquela indução, né, da onda com mais eficiência por conta dessa água que possui no gel. E se o tecido estiver hidratado, melhor ainda vai ser a eficiência do meu tratamento. Um tecido desidratado, e vocês percebem na prática também, ele não consegue tolerar tanta dosimetria. É um outro ponto, tá? Então, o tecido hidratado, ele possui um melhor resultado depois na aplicação, uma melhor indução ali dessa onda mecânica do ultrassom. Precisa preparar esse tecido previamente. Vou preparar o quê? 30 dias antes com microagulhamento? Vou fazer um skin buster 24 horas antes? Vou entrar com algum ativo hidratante? Então, eu preciso elaborar todo um plano de tratamento antes para conseguir trabalhar num tecido assim. Preciso pensar na minha prática. Então, a flacidez aqui, neste caso, é só flacidez. Vou trabalhar com o transdutor de 0,8 centímetros. Vou aferir ali direitinho a minha prega e vou trabalhar com ele, porque eu não preciso trabalhar tão profundamente nesse tecido, nessa segunda imagem aqui, tá? Essa outra imagem, com o tecido mais caído, é uma flacidez que é um caso de cirurgia. Então, eu também preciso ter essa aptidão para reconhecer isso e não estar trabalhando nesse tipo de tecido, porque eu não vou ter resultado. Aqui temos gordura, flacidez e o caso famoso do umbigo triste. Então, eu preciso dar uma levantada nesse umbigo. Eu vou trabalhar com linhas de ancoragem. Para quê? Para puxar o tecido. Ali eu posso fazer uma junção também com o transdutor de 4,5 2D, que também contém nesse equipamento. Então, eu faço as linhas de ancoragem para cima para puxar o umbigo. O transdutor de 4,5 é perfeito para fazer essa abertura no umbigo triste. Embaixo, eu vou aferir a dipometria, né, a parte ali da pochete, e então eu vou conseguir definir se eu vou utilizar o transdutor de 1,6 ou de 1,3 centímetros. É sempre importante avaliar muito bem o tecido do meu paciente. Essa é a tela com a utilização do aplicador 9D. Vocês vão possuir aqui modo de tratamento, que é a opção onde você seleciona se quer estar utilizando todos os pontos de termocoagulação disponíveis no disparo, se você quer reduzir esses pontos. Quero trabalhar com 300 pontos de termocoagulação em um único disparo. Quero trabalhar com 260. Posso selecionar ali como eles vão estar sendo depositados no tecido. Ou quero trabalhar com os 576 pontos de termocoagulação, que daí aqui é a primeira opção já. Possuo o modo rápido no meu equipamento e o modo lento. Então, você seleciona também. O modo rápido vai ser emitido com maior eficiência ali, mais rapidez, né? O seu disparo. Então, os pontinhos vão ser depositados muito rápidos, um atrás um do outro. E o modo lento é um pouco mais lentamente. Para que eu utilizaria esse modo? Para o paciente que é mais sensível. Então, o paciente que é mais sensível, ele vai sentindo aquele estímulo mais lentamente para conseguir tolerar um pouco mais a prática. Então, eu defino através dessa percepção o modo rápido ou o modo lento. Aqui em cima vão conter os pontos que você está depositando no tecido e eles vão em ordem decrescente, tá? Para você saber quantos ainda restam para depositar naquele disparo. A energia que você vai estar depositando, que vai de 1 a 20 joules, tá? Para deposição ali, aí você seleciona. Sempre inicia pela menor dosimetria. Então, visualiza se o teu paciente está referindo que pode aumentar um pouco, você aumenta, tá? Mas sempre de acordo com o feedback dele. É importantíssimo seguir essa linha de pensamento. Profundidade de atuação vai estar sinalizando o transdutor que você acoplou. Os disparos restantes neste transdutor, no total nós temos 525 disparos por transdutor. A gente tem que pensar que são 525, mas cada disparo vão estar emitindo 576 pontos de termocoagulação. Então, são muitos pontos. Você vai otimizar tempo ali na sua aplicação e otimizar disparos gastos também. Especificações técnicas que nós já vínhamos comentando.
A quantidade de pontos que a gente deposita no disparo, que são os 576. Linhas, eu vou estar fazendo até 24 linhas em um disparo, se eu selecionar a opção de 576 pontos de termocoagulação. Área por disparo, 4x4. Disparos totais, 525. Então, os joules é de 1 a 20 para deposição no tecido. E o modo de tratamento, então, que vai possuir ali o modo rápido e o modo lento. E a frequência dos transdutores, 4 MHz, então, em todos eles. Mas claro que é aquela questão que eu mencionei antes. Para o transdutor mais profundo, o seu cristal piezoelétrico é mais côncavo, direcionando mais profundamente aqueles pontos de termocoagulação focais no tecido. Vamos entrar então na parte de protocolos de aplicação. Nós temos como sugestão o protocolo para trabalhar em gordura localizada abdominal, onde primeiramente a gente vai realizar a adipometria na região de trabalho, a marcação dos quadrantes de acordo com a área do transdutor 9D, respeitando o mínimo de 1 centímetro de distância da cicatriz umbilical. Para a aplicação deve-se utilizar o gel neutro. É importantíssimo, tá? Ele que vai favorecer a emissão da onda mecânica do ultrassom. Para a aplicação, deve-se utilizar uma fina camada de gel neutro na pele do paciente e também sobre o transdutor. É importantíssima a utilização do gel neutro para melhorar a emissão dessa onda mecânica. Utilizar o aplicador com a profundidade determinada através da aferição da espessura cutânea. E para a sobreposição de transdutores, que eu já citei aqui para vocês, é necessário sempre iniciar pelo mais profundo. Então, se tiver espessura para o de 1.6, inicio com ele e depois eu vou sobrepor os outros, tá? Ou posso sobrepor só o de 0.8 para finalizar ali, bem tranquilo. Nunca vou aplicar sobre região de cicatriz umbilical e suprailíaca. Sempre vou estar isolando ali na região abdominal. Agora a gente vai entrar na parte do Ultramed Pen. A nossa caneta Pen, então, que vai estar sendo feita a aplicação on the move, onde eu vou conseguir aplicar em modo varredura, em movimento ali sobre as regiões. Consigo trabalhar mais focalizado, região de linhas nasogenianas, região de olheira, região de pálpebra, o arco da sobrancelha consigo levantar mais facilmente também. Então ela vai estar facilitando ali a finalização da sua aplicação. Então você pode estar fazendo a aplicação com o 2D e depois finalizando com o aplicador Pen para focalizar ainda mais as áreas que você quer dar mais destaque na sua prática. Ele vai possuir 3 profundidades. Então são 3 transdutores neste aplicador. A de 1,5, 3 e 4,5. A de 4,5 eu vou estar trabalhando ali para dar aquele efeito, né, de buchectomia, contorno mandibular, demarcação da musculatura corporal. A de 3 eu vou conseguir trabalhar em ritide de pescoço, colo, flacidez de platisma, né? Atuação em slip lines, que a gente fala. O de 1,5 eu vou aplicar então ali na parte orbicular dos olhos, vou melhorar o acoplamento em região superior de pálpebra, arqueamento de sobrancelhas, que eu já vinha citando, efeito Fox Eyes e eversão dos lábios das ponteiras também. Então, são inúmeras ali sugestões de aplicabilidade com essas ponteiras. Aqui nós vamos entrar na parte do que é a tecnologia em si, né, no microfocado, que aí a gente entra na parte exatamente o que nós já falávamos antes do que é a tecnologia ultrassom em si. Então ela vai estar depositando energia em um ponto focal, vai estar induzindo a formação de colágeno e ali a retração desse colágeno. É a mesma questão, é a mesma tecnologia, só são ponteiras diferentes agora que a gente está comentando aqui.
Então, a tecnologia PEN, através do seu aplicador, que vai ser movimentos circulares ou vai e vem, você vai definir na sua prática. Então, a tecnologia PEN, ela vai estar agindo ali através das suas ponteiras, onde você vai definir se vai aplicar em movimento circular ou vai e vem, conforme a sua prática. Vão ser sempre modo varredura de aplicação, você não consegue aplicar em pontual. Você vai estar lá parametrizando no equipamento a sua frequência de atuação, tá? Então, quanto maior a sua frequência, maior a sua velocidade de aplicação ali com o aplicador. E o tratamento vai ser personalizado, então, para contorno e finalização. Como eu mencionei antes, você aplicou com o 2D, fez todo um full face, e depois pode estar finalizando com o aplicador PEN, ali nas regiões onde você mais quer dar resultados. Sempre respeitando a individualização anatômica de cada paciente. A diversidade de profundidade das ponteiras geradas em movimento permitem atingir a derme papilar, reticular e SMAS ali com os cartuchos presentes no transdutor, 1,5, 3 e 4,5, auxiliando em tratamentos eficazes, então sem downtime, né? Em qualquer estação do ano e todos os fototipos abrindo um leque de direções para tratamento, então de diferentes tratamentos também. O resultado da aplicação em si, eles vão ser vistos logo após o fim do término da aplicação, na primeira sessão já, tá? Vocês vão ter que esperar só passar o pico do processo inflamatório. Então, em uma sessão, você já vai visualizar o resultado. Aqui a gente tem uma imagem com a ação da ponteira no tecido. A de 4,5 vai estar atingindo mais a nível de SMAS, hipoderme e SMAS. A de 3, derme reticular. A de 1,5, derme papilar, bem próxima à epiderme. Ressaltando em si que não causa dano nenhum à epiderme, a camada superficial fica intacta. O aplicador PEN, então, essa é a tela dele. Assim que você vai acoplar o transdutor ao aplicador, já vai aparecer as sugestões de local onde você pode estar aplicando com ele. Mostra o total de disparos do transdutor, que são 62 mil disparos em cada transdutor. Os disparos efetuados também vai estar mostrando. Também você pode estar ajustando os hertz de frequência na sua prática. Vai estar ali disponível no equipamento de 1 a 9 Hz. Lembrando que quanto maior sua frequência, maior a sua movimentação na aplicação. Claro que quando se trata de aplicação facial, eu preciso fazer no meu paciente uma demarcação onde eu vou estar isolando as regiões de risco, tá? Então, tudo isso vocês conseguem visualizar na nossa aula prática disponível também aqui no nosso Media Kit. O sistema de deposição dos pontos de termocoagulação, eles vão ocorrer por deslocamento do cristal piezoelétrico na parte interna do transdutor. Então, o número de pontos de termocoagulação depositados no tecido por disparo vai ser determinado pela escolha do espaçamento. Então, aqui na tela do aplicador 2D no equipamento, você vai possuir a opção de ajuste de espaçamento. Ou seja, se eu aumentar meu espaçamento, eu vou diminuir o número de pontos de termocoagulação depositados naquela linha de disparo. Eu sempre preciso pensar que diminuir os pontos de termocoagulação, aumentar esse distanciamento ali na linha de disparo, é melhor para o conforto do meu paciente e também para segurança na aplicação. Então, eu sempre oriento para a aplicação com o aplicador 2D, utilizar o espaçamento máximo disponível no equipamento, que são os 2 milímetros.
Você vai estar depositando ali em torno de 14 pontos de termocoagulação naquela linha de disparo e vai conseguir entregar resultado e também segurança na tua prática. Para a aplicação do 2D em relação à facial, é importantíssimo se atentar a algumas advertências. Então, dentre elas, pacientes com harmonização facial, toxina botulínica, preenchedores, é sempre importante esperar o tempo de reabsorção dessas aplicações. Porque quando se trata de ultrassom microfocado, e nós já havíamos conversado aqui nesta aula, a gente vai estar emitindo pontos de termocoagulação, pontos de aquecimento internos no tecido, ocasionando ali 65 graus, o que vai reduzir o efeito das aplicações dos injetáveis. É sempre importante se atentar e realizar a aplicação do ultrassom antes da aplicação de preenchedor ou toxina botulínica. Assim a gente vai preparar melhor este tecido para depois receber o outro estímulo. Implantes metálicos é importante isolar então com gazezinha ou algodão no local. Em relação à tela do aplicador 2D, sempre que for acoplado um transdutor, vai mostrar a região de aplicabilidade com aquele transdutor, mostra a imagem na tela, assim como você vai poder estar ajustando a energia em joules e também o espaçamento, que o espaçamento vai de 1 até 2 milímetros. Sempre recomendamos utilizar o espaçamento máximo na sua prática. Os disparos totais por transdutor são 10.000 disparos. Então, as especificações técnicas que vocês precisam saber em relação ao 2D. A ponteira de 1,5 vai fazer até 14 pontos de termocoagulação em uma linha de disparo. As ponteiras de 3, 4,5, 6, 8, 10, 13 e 16 até 25 pontos naquela linha por disparo. É uma linha somente que você vai estar emitindo em modo pontual de aplicação. Então, eu realizei aquela linha de disparo, movimento um pouquinho meu transdutor, realizo a próxima linha de disparo, depois a próxima, e assim eu vou movimentando, no modo pontual. O único aplicador que será em movimento aqui no Ultramed 9D sempre vai ser o aplicador PEN, que daí a gente entrou naquela questão on the move. Disparos totais por transdutor são 10.000. Energia em joules de 0,2 a 2 joules disponível. Sempre vai de 2 em 2, então de 0,2 vai para 0,4, de 0,4 para 0,6 e assim sucessivamente. O espaçamento de 1 milímetro a 2 milímetros e também possui o modo rápido e o modo lento na aplicação. Sugestão de protocolo para o 2D, nós temos aqui para aplicação em pescoço. Então, sempre realizar a marcação prévia da região, respeitando linha de tireoide e o esternocleidomastoide também. Utilizar a régua do aplicador para realizar as marcações. O transdutor vai ser de acordo com a profundidade que você vai aferir ali com o odipômetro no local. Para a papada, também sempre aferir a região, observar qual a espessura tecidual para então definir o transdutor. Realizar a aplicação na região submentoniana central, de proximal para distal. Tá? Eu sempre vou realizar de cima para baixo na papada, nunca de baixo para cima, porque senão eu posso gerar aquele efeito de queixo duplo que esteticamente não é bacana. Consigo estar realizando com o aplicador 2D a harmonização corporal e facial. Então, você só precisa ali definir através da profundidade os transdutores que você vai utilizar, mas possui inúmeras indicações de tratamento.
protocolo íntimo. Eu consigo estar realizando também com este aplicador ali na parte, né, de flacidez de lábios, mais externo, então eu consigo realizar com o transdutor de 1,5 se não tiver volume, para não perder mais, tá? Utiliza anestésico, aplica gel na região, sempre que eu for aplicar ultrassom, utilizo o gel neutro, e camada fina. Eu não posso exagerar na utilização do gel para não sobrepor o meu disparo superficial, tá? Plástico filme também na manopla. Orientações de aplicação para o protocolo íntimo. Saber identificar se a flacidez é tissular ou muscular. Orientar o aumento do consumo de água 3 dias antes. Realizar a tricotomia da região, caso necessário. Induzir OB com lidocaína 5% ou realizar botões anestésicos. Então aqui a gente tem imagem de técnica de aplicação externo, né, com o aplicador 2D, ali na parte de regiões de lábios. Claro que aqui nós estamos sugerindo com o aplicador 2D, mas nada impede de você também finalizar com o aplicador pen. Há essa possibilidade no equipamento. No decorrer desta aula, a gente já vinha comentando sobre a importância da avaliação antecedendo a prática com o ultramed. Então, para ambos, eu vou precisar entender as características da pele, o objetivo do tratamento, indicações e contraindicações. A anamnese completa, com coleta de dados, diagnóstico e raciocínio clínico, para conseguir estar realizando o melhor protocolo no paciente. Dentro desta avaliação vai entrar a investigação, onde eu preciso entender as queixas estéticas atuais do meu paciente, se já fez o mesmo tratamento anteriormente, se não houve resultado, o histórico de saúde, expectativas e frustrações. Eu preciso deixar bem claro para o meu paciente o que a tecnologia vai estar desenvolvendo ali na pele dele e quando que o resultado começa a aparecer, o que ele vai sentir após a aplicação, que daí já entra aquela parte de talvez sentir um pouquinho de desconforto local ainda ao tocar, né, por conta desse processo inflamatório e desse edema que você gerou no dia da aplicação. Documentação fotográfica é sempre importante registrar. Então, no dia que eu vou fazer a avaliação, eu já vou tirar as fotos da região que o paciente vai tratar. Fazendo um fundo preto ou num fundo branco. Eu realizo direitinho, com a mesma iluminação, o mesmo ângulo do celular, eu preciso cuidar também. Ângulo da cabeça, se for fazendo facial, ângulo do corporal também. É todo um cuidado para padronizar essa foto, então, e ter o antes e depois alinhado. A partir de quanto tempo eu vou esperar os primeiros resultados? Do momento da aplicação já vai gerar o efeito lifting. Então, ali eu tenho 20% do meu resultado. Dentro de 3 meses, eu vou ter os resultados duradouros. E esses resultados, eles vão durar de 6 a 12 meses, dependendo dos hábitos do meu paciente. O intervalo entre as sessões. Quando eu me refiro a sessões faciais, 3 meses no mesmo local. Agora, para tratamento de gordura corporal, 1 vez ao mês, e flacidez corporal, cada 2 meses, então. Para finalizar a nossa aula, eu vou entrar na parte do ultramed aplicador íntimo. A harmonização íntima, ela está associada à qualidade de vida e melhorias na autoestima, até nas relações sexuais. Então, ela vai se caracterizar por um conjunto de técnicas para restauração na parte estética e funcional da região genital. Vai permitir o remodelamento, redução, relaxamento, clareamento, melhora da lubrificação e libido da paciente. Então, a preocupação com a aparência
nesta área íntima feminina é um fator desencadeante de efeitos psicológicos negativos, da insegurança de muitas mulheres. Portanto, o uso de equipamentos para rejuvenescimento da estrutura vaginal ou para a região íntima é bastante discutido na literatura. E o ultrassom focalizado de alta intensidade tem demonstrado relevante eficácia nesse tratamento. Aqui a gente tem uma imagem do sistema genital feminino externo e interno, que a gente pode estar trabalhando, né? Externo com o 2D e com o pen, e interno com o nosso aplicador íntimo aqui. Está descrito por diversos autores que o ultrassom de alta intensidade vai apresentar indicação para tratamento de área íntima, com o objetivo de melhorar a atrofia, né, frouxidão vaginal e incontinência urinária. Aqui nós temos estudo científico, onde estima-se que 36% a quase 90% das mulheres no período da menopausa precoce e pós-menopausa são acometidas pela atrofia vulvovaginal. Então aqui a gente sabe, né, da importância de poder estar trabalhando com essa tecnologia e melhorando essa questão para as mulheres que possuem essa queixa. As indicações: perda de tonificação e vascularização, baixa imunidade, baixo nível de estrogênio e diminuição dos fibroblastos da pós-menopausa, aumento do libido e prazer e aumento da consciência de contração. Aqui é bem importante também os pré-requisitos para aplicação. Exame de Papa Nicolau em dia, até 6 meses. Não utilizar DIU, não ter tido câncer na região íntima, ausência de gravidez, não ter endometriose, avaliação ginecológica recente e medicamentos em uso precisa ser avaliado daí. A tela do equipamento possui o modo automático, que você aciona e ele vai fazendo a movimentação sem você precisar estar clicando no botão do aplicador. Isso a gente também mostra na prática com o equipamento. Tem ajuste de rotação, de ângulo, comprimento, distância e energia. Nas especificações técnicas a gente tem bem descrito para vocês os transdutores que o aplicador possui, o de 3 mm e o de 4,5. Total de disparos por transdutor 10.000, rotação de 20 a 360 graus, ângulo de 3 até 20 graus, comprimento de 5 até 25 milímetros, distância de 1 até 5 milímetros, energia de 0,2 a 1,5 joules. Ali na energia também eu vou iniciar em menor e vou respeitando o sensorial. Para a prática com o interno, eu sempre vou realizar a de 4,5 e depois a de 3. Eu vou fazer a sobreposição. Os materiais necessários para aplicação: lenço umedecido com clorexidina alcoólica 2%, gel de contato, camisinha na ponteira. Então eu vou colocar primeiro o gelzinho na ponteira e depois eu vou passar a camisinha. Estratégia anestésica: pomada de lidocaína 50 mg industrializada ou botão anestésico. Utilizar de 1 a 0,2 joules de potência, sempre respeitando o sensorial. E as ponteiras, elas não são autoclaváveis. Por isso a importância de utilizar a camisinha para cuidar com a contaminação. A técnica de aplicação para o aplicador introdutório: eu vou aplicar aquela camada fina de gel condutor, envolver o transdutor com o preservativo, realizar a asepsia da região com clorexidina alcoólico. O canal vaginal é dividido em 3 regiões, A, B e C. Então, conforme você for fazendo a aplicação, a rotação, ela vai empurrando um pouco o aplicador e aí você vai fazendo novamente. Geralmente se dá 3 rotações na prática com um transdutor. Inicia-se pela região A com o transdutor de 4,5, 36 disparos, após a região B e depois a C com o transdutor de 3. Total de 216 pontos ali de termocoagulação. Muito obrigada pela atenção e o Centro Técnico da Medicalção está à disposição para responder as suas dúvidas sempre que precisar.